a nossa primeira palestra do dia com o tema Leucemia versus TMO, que será apresentada pelo Dr. Emerson de Souza, médico hematologista do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, Hemose, médico hematologista da Clínica Quimioclinic e médico hematologista responsável técnico pela unidade de transplante de medula óssea do Hospital Antônio Prudente. Por favor, Dr. Emerson, à vontade. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu queria agradecer de coração a Velúzia, parabenizar pelo trabalho que ela sempre desenvolve, junto com toda a equipe que faz o GAPO, né? Eu estou presente no GAPO desde os primeiros momentos da sua criação, quando a gente se reunia ali nos corredores do Hemose, planejando como seria esse grupo, e é uma satisfação cada vez mais quando eu venho aqui e eu posso participar desse evento, trazendo um pouco de conhecimento, trazendo um pouco de informação, de uma maneira clara, de uma maneira acessível, principalmente para os pacientes. Então, nós vamos... E a Velúzia sempre traz assuntos bem espinhosos, né? Quando eu penso que ela vai facilitar a minha vida, ela sempre complica mais um pouco, né? Então, ela botou logo leucemia e transplante de medula óssea, um assunto bastante amplo. Eu queria agradecer também a presença da equipe da Central Estadual de Transplante, né? Lembrando que nós estamos no mês de setembro, na 23ª Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Então, existem durante todo esse mês foram várias atividades, e é realmente uma satisfação ter o encontro promovido pelo GAPO como parte dessa campanha nacional. Bom, sem mais delongas, eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre esse assunto, como a Velúzia me pediu, leucemia e transplante de medula óssea, TMO. Então, inicialmente, eu quero deixar claro que eu não tenho interesse, nenhum conflito e nem nenhum conflito de interesse, né? Não vou aqui abordar, não tenho nenhuma ligação com a indústria farmacêutica, eu sou apenas um médico apaixonado por aquilo que eu faço e pelos meus pacientes. Então, para que a gente possa começar, vou falar um pouco sobre leucemia, né, diante daquilo que a gente sabe de doença, né, que na realidade são várias leucemias, um pouco dos sintomas, do diagnóstico e especificamente do tratamento, entrando aí no transplante de medula óssea. A gente tem muitas vezes, pacientes têm dúvida a respeito do que é a medula, né? Quando a gente fala assim, você tem uma doença na medula, eles pensam logo que é alguma coisa aqui na coluna, né? A medula, que a pessoa fica paraplégica, quebra o osso. Não, a medula óssea é um órgão fluido, é um órgão que existe no nosso corpo, diluído dentro dos nossos ossos. Cada osso do nosso corpo, principalmente os ossos longos, durante a fase inicial da nossa vida, e os ossos chatos durante toda a nossa vida, eles têm dentro da sua estrutura um conteúdo celular que é chamado de medula vermelha, e nessa medula vermelha você tem a produção, né, a localização das células tronco e a produção de todas as células do sangue. E aí é dentro dessa caixinha muito bem guardada dos ossos que a medula óssea fica, e ela vive. Mas ela não fica lá sempre, ela está o tempo todo passeando pelo nosso corpo, as células são dinâmicas. E aqui a gente pode ver que essas células todas, né, que originam o tecido sanguíneo, elas têm, cada uma delas, a sua função. Então, nós temos os glóbulos vermelhos, que são aquelas células que transportam o oxigênio. Nós temos os leucócitos, os glóbulos brancos, que são as células do sistema imunológico, que nos protegem. E nós temos as plaquetas, que são pequenas estruturas celulares que participam da coagulação do sangue. Então, daí a gente tira a importância da medula óssea, né? A medula óssea produz todas essas células e qualquer uma dessas células pode adoecer e pode originar um câncer. Aqui nesse diagrama a gente observa como é essa diferenciação, de uma maneira bem simplista.
Então, a gente tem uma célula tronco, a primeira célula, aquela célula que tem autorrenovação, que tem a capacidade de se diferenciar nela mesma, que nunca acaba. Então, é uma dúvida também, às vezes, do paciente assim, eu vou doar a medula, eu vou ficar sem medula. Não, você doa células que estão no compartimento medular, mas as células que ficam se renovam. Elas recompõem todo aquilo que você doou. Então, é o único órgão que a gente pode doar várias vezes. Você só pode doar o coração uma vez, você só pode doar o córnea uma vez, você só pode doar o pulmão uma vez, o rim 2 vezes, mas aí você fica sem. Mas a medula não. A medula, como você doa um compartimento, uma parte desse compartimento celular, nós somos abençoados, porque nós podemos doar a medula várias vezes. Então, conhecendo essa diferenciação das células, desde a célula tronco para as células comissionadas mieloides, para as células comissionadas linfóides, e cada uma dessas células dando origem a células abaixo, células mais específicas, aqui a gente vai começar a entender o que é a leucemia. A leucemia é um câncer. É um câncer que afeta a célula que produz o sangue, a célula tronco. Só que, diante de toda essa cascata de diferenciação, em determinados pontos pode haver a lesão genética. E a lesão genética, ocorrendo em um determinado ponto, vai dar origem a um tipo de leucemia. Isso de uma maneira bem simples, como a gente está abordando. Então, por exemplo, se a lesão genética acontece nessa fase da diferenciação, onde uma célula progenitora mieloide vai dar origem a uma célula chamada mieloblasto, a gente tem a leucemia mieloide aguda. Existem vários subtipos de leucemia mieloide aguda, mas, de uma maneira geral, é assim que a gente define. Se a lesão acontece numa fase mais tardia da diferenciação da linhagem mieloide, são células mais maduras, a gente vai ter aqui a leucemia mieloide crônica. Então, a gente percebe que a leucemia mieloide, ela pode ser aguda ou crônica. Esse termo agudo, a gente sempre associa com a agressividade da doença. Aconteceu de maneira aguda, de uma maneira muito rápida. Então, os sintomas acometem o paciente de uma maneira muito rápida. A leucemia mieloide crônica tem mais essa definição porque os sintomas são crônicos. Os sintomas vêm de algum tempo. É uma leucemia que demora mais a aparecer e muitas vezes com sintomas diferentes. Da mesma maneira, do outro lado, da outra parte das células que compõem o sangue, a gente tem a célula comissionada linfóide, que se a lesão genética acontece numa fase precoce do seu desenvolvimento, a gente vai ter a leucemia linfóide aguda. Existem vários tipos de leucemia linfóide aguda, mas de uma maneira geral é assim que a gente define. E se essa lesão acontece já numa fase tardia do desenvolvimento dessa célula linfóide, a gente vai ter um quarto tipo de leucemia, que é a leucemia linfóide crônica. Então, de uma maneira geral, a gente pode definir que as leucemias podem ser mieloide ou linfóide, e elas podem ser aguda ou crônica. Então, nós temos esses 4 tipos, grandes grupos de leucemias. Muito bem. E o que se caracterizaria, então, quando você tem essa leucemia? Olha, se você tem uma célula que está descontrolada, que não morre, que fica se proliferando, aumentando a quantidade dela no sangue, e ela não é funcional, você vai acabar tendo o acúmulo dessas células leucêmicas, que a gente chama de blastos, na circulação do sangue. E se elas estão no sangue, elas podem ser identificadas através de um exame de sangue, o hemograma. Então, a primeira suspeita de que o paciente possa estar com uma leucemia é através do exame de sangue simples chamado hemograma completo, porque ele pode já detectar uma alteração no número das células e na qualidade das células, com a presença dos blastos.
E quais são as características, os sinais clínicos, os sintomas que os pacientes podem apresentar? Olha, se a gente lembrar daquele slide onde eu falei as funções das células do sangue, transporte de oxigênio às células vermelhas, defesa da imunidade às células brancas, a participação na coagulação das plaquetas, se alguma coisa interfere nessa função normal, você vai ter os efeitos disso. Então, a gente tem uma síndrome infecciosa, porque a imunidade não funciona, as células normais não estão mais trabalhando direito. A gente tem uma síndrome anêmica, porque o paciente desenvolve uma anemia, que pode ser de vários graus, de várias intensidades. Então, ele vai ter sintomas de anemia, porque não tem mais as células vermelhas. E ele pode ter uma síndrome hemorrágica, ele pode ter manifestações de sangramento, porque as plaquetas não estão funcionando bem. Não necessariamente precisa ter as 3 síndromes. Ele pode desenvolver mais uma do que a outra. Quanto mais ele tiver desses sintomas, provavelmente mais grave está sendo aquele quadro da leucemia. E aqui a gente pode ver que, na leucemia aguda, existem desde sintomas gerais, que podem ser sintomas como perda de peso, febre, fadiga, cansaço, perda de apetite, que são sintomas totalmente comuns para várias doenças. Então, a gente não pode pensar que a gente está com a leucemia só porque a gente está mais cansado. Mas se esse cansaço não passa, se esse cansaço é espontâneo, se esse cansaço está associado com uma anemia de instalação súbita, e se tem outras manifestações clínicas, você tem que pensar, sim, na possibilidade de fazer um exame de sangue, um hemograma, para saber como é que estão as coisas. Então, nós temos, desde esses sintomas gerais, a sintomas como aumento dos linfonodos, como aumento do baço, aumento do fígado, como alterações de pele, como suores, como os sangramentos cutâneos, como você pode ter a questão das infecções recorrentes. Então, geralmente, as leucemias agudas são quadros mais graves, mais agudos e que trazem mais repercussão clínica para o paciente. Já as leucemias crônicas, como elas são insidiosas, como elas demoram, olha o nome crônico, demora para se manifestar, demora para trazer sintomas, muitas vezes o paciente não tem nenhum sintoma. Ele faz o diagnóstico porque ele fez um exame de sangue aleatoriamente, como parte de um check-up, como parte de uma avaliação clínica pré-operatória, por uma avaliação de um sintoma que ele nem estava pensando, e de repente encontra ali uma alteração na quantidade das células. Quando a leucemia crônica tem sintomas, são sintomas também vagos, inespecíficos. Ele vai ter uma fadiga, ele vai ter uma perda de peso, ele vai ter um cansaço fácil, ele pode ter uma fraqueza muscular. E, dependendo do tipo de leucemia, se é mais mieloide crônica ou linfóide crônica, ele vai ter aumento dos linfonodos, aquelas estruturas que a gente tem pelo corpo, do sistema linfóide, e pode ter aumento do baço e do fígado. Então, o que geralmente leva o diagnóstico de uma leucemia crônica não é nem o sintoma do paciente, mas sim o achado no exame de sangue, que o paciente fez por um outro motivo, e ali estava o aumento das contagens celulares. Bom, quando o paciente, então, recebe esse diagnóstico, normalmente ele corre desesperado atrás de um médico, principalmente de um médico, porque os médicos que atendem quem vê o primeiro exame já ficam logo, naquela coisa, meu Deus, é uma leucemia, você precisa imediatamente do hematologista. E aí entra a figura do médico hematologista, que é aquele médico que geralmente está dentro de uma clínica especializada ou dentro de um hospital especializado. É muito difícil você encontrar um hematologista dando plantão em uma clínica de emergência para você poder ter a resposta imediata, mas a maioria dos hospitais de Fortaleza tem serviços de hematologia, então, prontamente, um paciente com suspeita de leucemia, ele vai ser atendido dentro de uma equipe multidisciplinar e vai ter ali a figura de um hematologista. E se o hemograma traz a suspeita,
vem aí a necessidade de se fazer os exames. A leucemia, nos Estados Unidos, esse slide está em inglês, mas a gente percebe que esse dado é recente, agora de 2021, as leucemias, de uma maneira em geral, são o 10º câncer mais comum nos Estados Unidos. A gente não tem uma estatística fiel aqui no Brasil, porque os dados são muito variados, mas a gente pode extrapolar que no Brasil a gente teria mais ou menos a mesma incidência desse tipo de câncer. Nos Estados Unidos são cerca de 60 mil casos por ano. Então, é muita gente que adoece de leucemia, infelizmente. E cerca de 1/3 desses pacientes vai falecer por causa da doença. Então, ainda é uma doença que requer uma atenção, que o diagnóstico precoce, se a gente puder usar essa palavra, né, de você o tratamento, o diagnóstico precoce, o encaminhamento precoce para o serviço especializado, o tratamento precoce ajuda na sobrevida desse paciente. Obviamente que há acesso também aos melhores tratamentos, especificamente, como a gente vai falar. Então, aqui a gente vê, por exemplo, que também é um dado lá dos Estados Unidos, que a idade média de você ter o diagnóstico de uma leucemia é em torno da 6ª década de vida. Isso considerando todas as leucemias. A gente vê nesse gráfico que existe um pico maior, um primeiro pico na primeira infância, e aqui a gente tem a leucemia linfóide aguda, que é um daqueles 4 tipos que a gente falou, que é mais comum nas crianças. Aí, na adolescência, 2ª década, 3ª década, dá uma diminuída para aumentar a partir da 3ª, 4ª década de vida, a partir dos 30, 40 anos. Então, começam a aparecer os casos de leucemias mieloides agudas. A partir da 5ª, da 6ª década de vida, começa a vir aumento dos casos das doenças crônicas, da leucemia mieloide crônica e da leucemia linfóide crônica. Não é porque a gente sabe desses dados que a gente, então uma criança, um adulto não pode ter leucemia linfóide aguda? Não, pode, mas ela é mais comum na infância. Uma adolescente não pode ter leucemia mieloide crônica? Pode, mas ele é mais comum no paciente mais idoso. Uma leucemia linfóide crônica não pode acontecer numa pessoa de 20 anos, 30 anos? Pode, mas ela é muito mais comum numa pessoa de 70, 80 anos. Então, a idade média da leucemia, onde a gente faz o diagnóstico, é em torno dos 65, 67 anos. E os exames que a gente faz, né, como eu estava falando, a partir do exame laboratorial, do hemograma, a gente tem que passar por um exame da medula. A leucemia é um câncer do sangue, da medula óssea. Então, eu tenho que obrigatoriamente fazer um estudo da medula óssea para poder fazer o diagnóstico adequado. Mielograma, biópsia de medula. A partir daí, eu colho o material e hoje a gente já consegue estudar a biologia da doença. A gente já consegue estudar quais são as características genéticas que essa doença manifesta. E a gente vai saber a importância disso um pouco mais adiante. Então, exames como a imunofenotipagem, como a citogenética convencional, como a hibridização in situ por fluorescência, como testes moleculares com sequenciamento genético, permitem caracterizar como essa leucemia é. Qual é o tipo específico de leucemia? A gente generaliza, eu tenho uma leucemia mieloide aguda. Ele também tem uma leucemia mieloide aguda. Por que eu fiz um tratamento e ele fez outro? Por que eu fiz o transplante e ele não fez? Porque cada uma dessas doenças tem uma assinatura genética. E essa assinatura genética, sendo conhecida, ela pode ser indicativa de só tratamento quimioterápico para um paciente ou de necessidade de um transplante de medula óssea para outro paciente. Então, por isso que é extremamente importante hoje, diante desse conhecimento, os serviços, aonde o paciente é atendido, disponibilizar esses exames para que o paciente possa definir melhor qual a melhor estratégia de tratamento para ele. Bom, aqui a gente traz uma informação que a leucemia da criança dificilmente, raramente é igual à leucemia do adulto. Então, é como se fossem 2 leucemias distintas.
E aqui é só um exemplo da leucemia linfóide aguda. A gente percebe que as alterações genéticas da leucemia da criança, da leucemia linfóide aguda da criança, são bem diferentes, essas assinaturas genéticas da leucemia linfóide aguda do adulto. É por isso que a gente trata, muitas vezes, de maneira diferente. A criança, muitas vezes, não precisa do transplante de medula óssea, porque essas alterações genéticas geralmente são de bom prognóstico. Há uma alta chance de cura com a quimioterapia. Já no adulto, não. A leucemia linfóide aguda do adulto, ela é mais grave do ponto de vista genético. E aí você tem uma maior predisposição, necessidade de indicar o transplante de medula óssea no paciente adulto. E é basicamente por conta disso, dessa diferença genética que existe entre esses grupos. Bom, qual é o objetivo do tratamento de uma leucemia aguda ou crônica? Já que eu fiz o diagnóstico, que eu já sei o tipo biológico, já sei as alterações citogenéticas, é alcançar o que a gente chama de remissão completa. A remissão completa, seja através da quimioterapia, seja através de imunoterapia, de transplante, é obter a completa desaparecimento, redução abaixo de 5% na medula, desaparecimento da assinatura genética, normalização dos exames de sangue, sumir totalmente a presença daquelas células blastos no sangue. Através disso, eu digo que o paciente atingiu a remissão completa. Então, é uma dúvida que o paciente às vezes tem, eu estou curado? A gente nunca deve falar, você está curado, você está em remissão completa. E se essa remissão completa durar 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, sua vida toda, aí você vai poder dizer, lá na frente, eu fiquei curado da leucemia. De uma maneira em geral, a gente usa aí, a minha experiência, que se o paciente ele atinge ali uns 3 anos e a doença não voltou, ela não teve uma recidiva, a gente tem quase já aí uma certeza de que esse paciente está caminhando realmente para ficar curado. Bom, mas o paciente ele pode não alcançar essa remissão. E essa informação, que o paciente não alcança a remissão, ele não atinge esses critérios de melhorar a contagem de blastos na medula, abaixo de 5%, que ele não limpa o sangue, que ainda tem blastos no sangue, isso indica que essa leucemia ela atingiu uma refratariedade, ou se ela volta, uma recidiva. Então, essa diferenciação do paciente que está em remissão e do paciente que não atingiu a remissão, que está refratário, ou que ele teve uma recidiva da doença, é extremamente importante quando o médico vai decidir se o paciente vai para um transplante de medula. Nas leucemias agudas, normalmente, nós temos hoje uma tendência a indicar precocemente o transplante. Quanto mais precoce o transplante for indicado, melhores são os resultados. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Bom, além dessas características da remissão na medula e no sangue, se você fez os estudos moleculares, os estudos genéticos, você vai poder dizer que o paciente atingiu a chamada remissão molecular ou remissão citogenética. Essas informações elas são extremamente importantes, principalmente nas leucemias crônicas. Quer dizer, a potência do tratamento leva a uma normalização das alterações moleculares, citogenéticas, ou seja, você pesquisa a mutação que causou a doença e você não encontra mais essa mutação. Então, a gente diz que há ali uma remissão molecular. Esse hoje é o objetivo, principalmente no tratamento da leucemia mieloide crônica. Nós, hoje, praticamente não indicamos mais o transplante de medula para os pacientes com leucemia mieloide crônica. Por quê? Porque os tratamentos atuais, que a gente vai falar um pouco mais adiante, são tão potentes e, de certa maneira, menos tóxicos, com menos efeitos colaterais a longo prazo, que eles praticamente superaram os resultados do transplante. Então, se diferente das leucemias agudas, eu tenho ainda uma forte presença, uma forte indicação do transplante, na leucemia mieloide crônica eu praticamente não faço mais o transplante. E na leucemia linfóide crônica, a gente não costuma fazer por conta da idade, mas eu vou mostrar isso adiante.
E aqui, aquilo que a gente falou, da questão da remissão molecular, através desses testes bastante específicos. Bom, então, em resumo, quando a gente tem um paciente com leucemia, o objetivo do tratamento é atingir a chamada doença residual negativa, ou seja, eu pesquiso todo esse paciente, seja pelo hemograma, seja pelo mielograma, seja pela biópsia, seja pelo estudo imunofenotipagem, seja pelo estudo citogenético, e eu não encontro nada de doença. Então, se isso é alcançado, eu digo que esse paciente tem uma doença residual negativa. E esse objetivo é aquilo que a gente tem que alcançar, seja com a quimioterapia, seja com a imunoterapia, seja com o transplante de medula óssea. Então, se o paciente atinge essa doença residual negativa e mantém essa doença residual mínima negativa por um longo período de tempo, acima de 3 anos, a gente pode dizer que esse paciente tem alta probabilidade de ficar curado. Bom, vamos desenhar um pouco como foi, então, a evolução do tratamento das leucemias. Desde lá da década de 50, 1950, 1960, quando o Sidney Farber tratou as primeiras crianças com os primeiros remédios, que seriam as primeiras quimioterapias, os inibidores do folato. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma evolução, principalmente na década de 1970, 1980, quando a gente começou a ter uma grande quantidade de quimioterápicos e a gente pôde fazer uma associação desses quimioterápicos através de protocolos e a gente começou a ter melhores resultados no tratamento das leucemias. A partir da década de 80, década de 90, que a gente começou a ter os primeiros resultados consolidados do transplante de medula óssea. Então, nós estamos falando de um procedimento que talvez tenha aí seus 40 anos, 40, no máximo 40 anos, que a gente está fazendo ele com maior intensidade. Então, o transplante de medula óssea, dentro da medicina, ele é relativamente novo. Mas, a partir dos anos 2000, é que nós tivemos uma revolução. Foi aí que surgiu a primeira droga-alvo no tratamento de uma doença oncológica, e a felizarda, né, a doença escolhida foi a leucemia mieloide crônica, e o primeiro tratamento-alvo foi o imatinib, que foi a primeira droga usada para o tratamento de um câncer, a primeira droga efetivamente, né, contra uma lesão genética, a lesão BCR-ABL. A partir daí, abriu-se uma avenida, né, de desenvolvimento de novas drogas e de novas estratégias de tratamento. Então, nós tivemos os anticorpos monoclonais nos últimos 10 anos, que trouxeram um ganho muito grande de sobrevida, de benefício no tratamento dos pacientes. Muitos pacientes que eram refratários ou recidivados após a quimioterapia poderiam se beneficiar do uso desses anticorpos monoclonais, então esses poderiam, em seguida, fazer melhor um transplante de medula óssea. E, mais recentemente, a estratégia da terapia de células T com reconhecimento antigênico, que a gente vai abreviar de CAR-T-cell. Então, a estratégia do CAR-T-cell é uma estratégia muito recente, que está sendo ainda estudada, mas que nós já temos resultados nos últimos 5 anos mostrando o tratamento de leucemias extremamente agressivas, extremamente refratárias, inclusive que recidivaram após um transplante de medula, onde você pode tratar com o CAR-T-cell tendo bons resultados. Nesse gráfico, eu trago para vocês um pouco daquilo que a gente tem de novidade, vamos dizer assim, no tratamento das leucemias. Então, são as chamadas terapias-alvo, ou drogas-alvo. Muitas dessas drogas não existiam há 10 anos atrás, e algumas delas ainda nós nem temos ainda no Brasil, que ainda são disponíveis somente lá fora. Mas, recentemente, algumas chegaram. Então, por exemplo, na leucemia mieloide aguda, a gente teve uma transformação. A gente pode dizer que o hematologista, que, como eu, que formou há mais de 20 anos, quando ele estudou leucemia mieloide aguda, ele estudou um tratamento. Só tinha um tratamento. E hoje nós temos pelo menos 7 tratamentos novos que a gente pode, obviamente, para casos selecionados, indicar em contraste com aquele tratamento convencional.
Então, cada uma dessas medicações, ela tem uma indicação. É uma leucemia mieloide aguda, mas que tipo de leucemia mieloide aguda? Que lesão genética essa paciente tem? E eu já posso especificamente tratar uma leucemia de maneira específica, onde se eu tenho uma mutação específica em um gene, eu posso utilizar uma droga específica. Então, isso é uma revolução. É uma revolução que nós estamos vivendo. O hematologista que está se formando hoje, ele está entrando já vendo um capítulo totalmente diferente escrito no tratamento da leucemia mieloide aguda. Na leucemia mieloide crônica, como eu falei, em 2003 foi lançado o imatinib. Durante muito tempo, praticamente 10 anos, era a única droga. Os pacientes que faziam imatinib, que recidivavam, eles tinham que ir para o transplante de medula. Hoje, nós tivemos os de segunda geração, nilotinib, dasatinib, e depois o surgimento de terceira geração, o buzotinib, e mais recentemente o ponatinib, que acabou de chegar no Brasil. Então, assim, você já tem mais opções de tratamento, você já tira aquele paciente daquela necessidade do transplante. Então, hoje em dia, um paciente que não responde ao imatinib, que não responde ao dasatinib, ao nilotinib, ele vai se beneficiar do uso do ponatinib, por exemplo. Então, na leucemia mieloide crônica, se já estava difícil fazer transplante, hoje praticamente a gente não faz mais transplante para a leucemia mieloide crônica, depois do advento dessas drogas. A leucemia linfóide aguda, você teve também, em um tipo específico, o uso desses inibidores, o imatinib, dasatinib, nilotinib, mas, mais recentemente, a revolução são os anticorpos monoclonais. Então, essas duas drogas, o blinatumomab e o inotuzumab oxazomicina, eles transformaram o tratamento da leucemia linfóide aguda. Eles vêm transformando. Não de todas as leucemias linfóides agudas, mas de uma boa parte delas. Então, ainda não dá para dizer que o paciente não vai transplantar. Tem pacientes desse grupo que vai precisar do transplante. Mas esses dois anticorpos monoclonais, eles estão trazendo uma revolução dentro do tratamento da LLA. E na leucemia linfóide crônica, também novas medicações surgiram. Então, durante 40, 50 anos, a gente tratava com 1, 2, 3 combinações, medicamentos que dificilmente atingiam aquela doença residual negativa. E, mais recentemente, o venetoclax e essas duas drogas, ibrutinib e acalabrutinib, que estão disponíveis no Brasil, trouxeram uma revolução. Quer dizer, muitos pacientes que tinham doenças graves, hoje, que eram considerados incuráveis com o tratamento quimioterápico, hoje tem um controle maravilhoso, fantástico com essas drogas novas. E dificilmente a gente faz o transplante na LLA, na LLC, na leucemia linfóide crônica, por conta da idade. Os pacientes geralmente são mais idosos. Aqui é um diagrama mostrando aquilo que eu falei, do CAR-T-cell, né, que é essa terapia celular de receptor da célula. Então, é uma estratégia moderna, é uma estratégia que vem sendo desenvolvida para o tratamento das leucemias. Ele é um tipo de tratamento onde eu retiro células do paciente, as células linfóide, eu treino essas células para que elas ataquem apenas as células da leucemia e eu devolvo essas células para o paciente depois que eu trato esse paciente com um esquema imunossupressor. E aí eu consigo fazer com que as células do próprio paciente aprendam a eliminar as células da leucemia do corpo do paciente. É uma revolução. Isso provavelmente vai chegar ao Brasil nos próximos anos. O problema é o custo. Ainda é um tratamento extremamente custoso, muito caro, e que, mesmo nos países desenvolvidos, é bastante elevado. Bom, então, vamos voltar aqui para aquele slide do início, onde eu falei da questão da idade, onde eu disse que a maioria dos pacientes são mais idosos, onde a mediana de idade é de 67 anos. Se a gente considerar que o tratamento convencional, a quimioterapia convencional, especificamente na leucemia aguda, ela precisa, ou ela só pode ser usada até uma certa idade, a gente limita isso em torno dos 60 anos, ou seja, até 60 anos eu consigo fazer uma quimioterapia convencional, intensa, para tentar curar o paciente. Mas se passar dos 60 anos, eu já não consigo oferecer essa quimioterapia para o paciente com leucemia aguda. Então, por aí, vendo esse gráfico, eu já tiro de 50% a 60% dos pacientes com leucemias agudas que não vão conseguir
fazer o tratamento quimioterápico convencional. Para essa população, o tratamento convencional não é bom, ele é muito tóxico, e aí eu tenho que tentar lançar mão das novas drogas, das drogas-alvo, de novos tratamentos. Quando eu penso no transplante de medula óssea, usando esse mesmo gráfico e limitando aqui a idade do transplante alogênico até torno dos seus 70, 75 anos, que ainda é algo que está se desenvolvendo, eu vou limitar o transplante, ou seja, 30% a 40% dos pacientes não vão conseguir fazer o transplante por causa da idade. Não é nem que eu não queira, não é nem que o paciente precise, é por conta da idade. Porque o transplante de medula óssea é um tratamento que tem uma toxicidade. E essa toxicidade, dependendo da idade, pode ser inaceitável. Então, aqui a gente pode observar que há uma limitação técnica para oferecer o transplante para o paciente com uma leucemia, que é a questão da idade. Tá certo? Muito bem. Então, falando dos transplantes, né, muitos pacientes têm dúvida. Quais são os tipos de TMO? Quais são os tipos de transplante? O tipo de transplante mais comum, mais feito, é o transplante autólogo. Qual é o transplante autólogo? É quando é o próprio paciente que doa a medula para ele mesmo. Bom, numa leucemia, dificilmente se faz um transplante autólogo. Por quê? Porque se a doença acomete a medula óssea, se eu faço o tratamento e eu tento depois fazer um transplante usando a mesma medula do paciente, qual é o risco? É dessa medula estar contaminada, ter células da leucemia, e quando eu devolvo essa medula, eu vou ter a mesma leucemia na medula do paciente do mesmo jeito. Então, dificilmente a gente indica transplante autólogo, onde o paciente e o doador são a mesma pessoa, para um caso de leucemia. Então, a gente parte para o segundo tipo de transplante, que é o transplante alogênico. Alo significa diferente. O transplante alogênico pode ser aparentado, que é quando eu tenho uma familiaridade, quando eu tenho pessoas da mesma família. Esse transplante aparentado pode ser singênico, quando você tem um irmão gêmeo, gêmeo univitelino, aquela pessoa que olha para a outra e diz, é o meu espelho, eu estou me vendo no espelho. É raro, mas é um tipo de transplante que pode ser feito. A compatibilidade é 100%. O primeiro transplante de medula óssea para a leucemia aguda foi feito em gêmeos univitelinos. Era um irmão, duas irmãs que eram idênticas. Uma irmã tinha leucemia linfóide aguda, não era responsiva ao tratamento, e a irmãzinha doou a medula para ela. Então, foi o primeiro transplante realizado. O chamado aparentado idêntico é quando você tem o paciente e o doador é um irmão ou irmã, consanguíneos, ou seja, filhos do mesmo pai e mesma mãe. E o terceiro tipo de transplante alogênico aparentado, que é o que mais vem sendo feito ultimamente, é o chamado haploidêntico, quando a gente usa o doador, ou o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ou então um dos filhos do paciente. Ou seja, a medula é metade compatível. Haplo significa metade. Então, esses são os tipos de transplante alogênico, aparentado, que a gente tem hoje disponível. Nas leucemias agudas, o que mais se faz é o transplante aparentado idêntico de paciente com o irmão. Ultimamente, os trabalhos vêm mostrando a possibilidade de usar o pai ou a mãe, dependendo da idade, ou um filho como transplante haploidêntico. E quando você não tem pai nem mãe, quando você não tem filhos, quando você não tem um irmão compatível, nem um irmão gêmeo. Aí você vai para o segundo tipo de transplante alogênico, que é o transplante não aparentado, ou seja, a pessoa que está doando a medula para você não é nada seu, não é familiar seu. E aí é o chamado transplante de doador de banco,
ou seja, é aí onde entra o banco de doadores de medula óssea, que no Brasil é coordenado pelo Redome no INCA. Esse paciente, esse doador tem que ser 100% idêntico, para a gente poder fazer o transplante. E, em menor quantidade, mas mais em crianças, você pode usar como doação de medula, de células, as células do cordão umbilical. Existe um banco de cordão umbilical que guarda cordões umbilicais, e esse banco de cordão umbilical pode ter células lá guardadas, congeladas, que são compatíveis com qualquer um de nós. A questão é a quantidade de células. Por isso que esse tipo de transplante não aparentado de cordão é mais comum sendo realizado para crianças. Muito bem, então vamos aqui para finalizar. Qual tipo de transplante usado nas leucemias? Olha, autólogo não pode ser feito, como a gente falou. Nos Estados Unidos, a gente tem esse gráfico aqui de 2019, onde a gente pode ver aqui, esses seriam os pacientes de leucemia mieloide aguda, aqui os pacientes de leucemia linfóide aguda, e mais aqui atrás os pacientes com as outras leucemias, principalmente as leucemias crônicas, a gente vê que praticamente não são mais feitos. Então, se a gente observar, esses pacientes aqui de leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda são as principais indicações de transplante alogênico lá nos Estados Unidos. Tá? Então, quando a gente fala de transplante de medula óssea em leucemias, a gente fala basicamente de transplante halogênico para as leucemias agudas, ou leucemia mieloide aguda, ou leucemia linfóide aguda. E aí entra aquela questão, qual é o paciente que vai se beneficiar desse transplante? São várias as possibilidades, não é fácil a gente tomar essa decisão. Esse trabalho ele foi publicado agora, recentemente, em 2021, de um grupo onde ele coloca lá um fluxograma de como fazer essa decisão. Que paciente com leucemia aguda deve ir para o transplante? Basicamente, não dá para vocês lerem, mas basicamente diz o seguinte, qual é o risco de recidiva? Qual é o risco que esse paciente tem de o tratamento não funcionar? Essa informação, o médico que trata do paciente tem que ter ela em mente. Já o diagnóstico, quando ele faz os estudos imunofenotipagem, quando ele faz os estudos citogenéticos. Se esse risco de recidiva é considerado acima de 40%, ou seja, esse paciente tem uma probabilidade maior da doença voltar do que de ficar curado. Isso é uma coisa que o médico pode inferir. O paciente vai para o chamado alto risco. Ele vem para cá. Tá? Aí, todo paciente que tem risco de recidiva vai para o transplante? Não. Eu tenho que saber quais são as comorbidades que esse paciente tem. Eu tenho que saber se ele tem um problema de coração, se ele tem um problema de pulmão, se ele tem uma outra doença ou um conjunto de outras doenças que façam com que o risco do transplante aumente, o risco de toxicidade. Então, existe uma escala de risco de comorbidades. Essa escala de risco de comorbidades, ela é conhecida, a gente aplica, é chamado HCT-CI. Se o paciente tem menos de 60 anos, mas muitas comorbidades, mais de 3, ou se ele tem mais de 60 anos e 2 ou mais comorbidades, você não deve indicar o transplante halogênico, porque o risco de mortalidade é maior. Mortalidade associada ao transplante. A gente estava conversando antes aqui da aula, muitos pacientes acham que o transplante, quando recebe alta da unidade de transplante, acabou o transplante, vida normal. Não. Um paciente que faz um transplante halogênico, ele sempre vai ser um paciente transplantado. Ele tem que receber sempre a orientação, o cuidado da unidade que fez o transplante. A gente tem paciente aqui que transplantou há mais de 10 anos, que sempre vai à unidade fazer consulta, saber como é que está, saber a toxicidade, saber as consequências em longo prazo da doença, do tratamento. Então, está curado da leucemia? Ok.
Mas e a doença do enxerto? E a infertilidade? E a toxicidade pulmonar? E a toxicidade cardíaca? E a toxicidade endocrinológica? Então, se eu tenho um paciente que já tem problemas de saúde, eu tenho que somar esses problemas ao risco das complicações pós-transplante. Se eu não tenho comorbidade, se esse paciente é considerado um paciente de baixo risco de mortalidade relacionada ao transplante, então esse paciente vai para o transplante alogênico. Como vocês viram, não é uma decisão fácil. Mas o que a gente tem que saber é, ela tem que ser tomada em um determinado momento. A gente tem que saber como esse paciente, qual o paciente que vai precisar do transplante. E aqui, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês só assim como é o transplante propriamente dito. Na realidade, o transplante, quando a gente pega um doador, o doador ele vai ter a coleta das células. Essa coleta das células ela é realizada num centro de hemoterapia, numa máquina. Então, as células são coletadas pela veia. Às vezes o paciente pensa assim, nossa, mas eu vou doar a medula, vou tirar aqui da minha coluna, não vou andar. Não, a medula óssea é diferente de medula espinhal. As coletas geralmente são feitas através de um procedimento de aférese. Então, o doador faz uma coleta de aférese. O paciente já fica internado, ele recebe uma quimioterapia. Essa quimioterapia vai matar a doença que tenha no corpo, é o chamado condicionamento. E depois que o paciente termina o condicionamento, aquelas células que foram coletadas, elas voltam para o paciente através de uma infusão por um acesso central. Então, esse é o transplante, de uma maneira bem simplista, como ele acontece. A partir da infusão, que a gente chama de D0, esse paciente internado, ele passa, então, a um acompanhamento até que a medula comece a funcionar. A nova medula vai produzir novamente as células sanguíneas. Quando ele tem essa recuperação, a gente chama de enxertia, ou pega da medula, se o paciente está bem, se ele não está com nenhum tipo de complicação clínica, se ele não está com nenhuma complicação infecciosa, ele vai receber alta da unidade e começar o acompanhamento. Parece fácil, mas existem uma série de pormenores, uma série de pequenas coisinhas que a gente precisa tomar conta e cuidar muito bem durante todo esse processo. Bom, para concluir, eu posso dizer para vocês que nas últimas décadas, especificamente nessa última década, esses últimos 10 anos, o diagnóstico e o tratamento das leucemias, eles evoluíram muito, significativamente, inclusive tirando muitos pacientes que precisavam de transplante da fila de transplante, porque esses novos tratamentos conseguem controlar muito bem algumas dessas doenças, que especificamente o surgimento dessas drogas-alvo, essas novas moléculas que são específicas para alterações genéticas ou receptores das células das leucemias, conseguem ter resultados incríveis, superiores, muitas vezes, aos tratamentos convencionais, especificamente para os pacientes que não conseguem ser candidatos ao transplante. A gente vê o que é uma boa parcela dos pacientes, ou dos pacientes que são refratários, e que, apesar de tudo isso, principalmente nas leucemias agudas, nos pacientes jovens, abaixo de 50, 60 anos, naqueles pacientes de alto risco, naqueles pacientes sem comorbidades, esses pacientes devem ser avaliados para a possibilidade do transplante de medula óssea. Era isso, muito obrigado. Agradecer a todos a atenção. Agradecer ao Dr. Emerson tanto conhecimento compartilhado, e ele vai ficar aqui um pouquinho para responder alguma pergunta que, porventura, possa surgir aqui dos nossos convidados que estão aqui presentes. Salientando a vocês que a equipe técnica que organiza esse evento, bem como os poucos convidados que estão aqui presentes, estão todos seguindo rigorosamente os protocolos sanitários, as orientações da OMS, bem como do decreto governamental aqui do estado do Ceará, distanciamento, máscara, enfim. Alguma pergunta? Quem for fazer a pergunta, por gentileza, pode se levantar, se dirigir a esse microfone que está aqui, ao lado da AET,
e fazer a pergunta para o Dr. Emerson responder. O chat do YouTube está aberto? Ah, ok. Pois não, seu nome, por gentileza, e a pergunta. Daniela, bom dia. Eu sou Daniela, certo? Sou paciente oncológica também, certo? De outro tipo, mas estou dentro do quadro aqui. E o senhor mencionou, até eu acho que por uma questão de prudência e uma questão de não criar falsas expectativas, não sei, eu acredito muito assim, eu sou muito preto no branco, de não usar o termo curado, né, quando se trata de câncer. Muito embora, e disse também que se usa o termo remissão, né, assim? E até que ponto a gente pode usar o termo remissão para um paciente que é metastático, muito embora dentro daquele prazo que o senhor falou de 3 anos, não apresente nenhuma crise no quadro dele, nenhuma mudança. Isso também é considerado uma remissão, ainda que o paciente seja metastático? É uma boa pergunta, obrigado por você ter perguntado. Na realidade, a remissão, ela pode ser conhecida como remissão completa, quando nós não temos nenhum sinal de doença identificada nos exames, ou, no caso dos tumores sólidos, a gente pode também falar de remissão parcial. Então, uma remissão parcial, ela é considerada uma resposta. Então, quando o paciente tem metástase, e essas metástases, depois do tratamento, elas não crescem, os marcadores tumorais, eles não aumentam, você pode dizer que você tem uma remissão parcial com uma doença estável. Isso é um tipo de resposta. E, com certeza, não é tão boa quanto uma resposta completa, como seria o desaparecimento completo das lesões ou uma normalização dos marcadores, mas se o paciente está bem clinicamente, se o paciente tem metástase, mas as metástases estão controladas, não houve nenhum aparecimento de uma nova metástase, se os marcadores tumorais eles estão estáveis, diminuíram e não voltaram a subir, você pode dizer, sim, que o paciente tem uma remissão parcial, com doença estável, e é um tipo de resposta. É uma resposta que pode perdurar durante um bom tempo e o paciente ter aí qualidade de vida e poder voltar a fazer suas atividades. Nas leucemias, o ponto é realmente ter remissão completa. Quer dizer, uma remissão parcial, ela não se aplica como um grau de resposta satisfatório para uma leucemia aguda, por exemplo. Nas leucemias mieloide crônica, você já tem a necessidade da remissão molecular, né? O ideal realmente é atingir a remissão molecular. Mas nem todos os pacientes atingem. Os pacientes eles podem ficar com uma remissão razoável, você ainda tem detecção da doença no sangue, na medula, mas ela não aumenta. Então, é uma remissão molecular de um grau menos intenso, que ainda tem a doença, mas a doença está perfeitamente controlada e o paciente vive bem durante anos. Então, a gente não vai falar que ele está curado, mas a remissão está perfeitamente controlada. Uma analogia seria você comparar com um paciente que tem hipertensão. Você tem um diabetes. Você toma remédio para controlar a hipertensão, toma remédio para controlar a diabetes. Sua glicemia está normal, sua pressão está normal. Mas você não ficou curado, nem da diabetes, nem da hipertensão. Se você parar de tomar o remédio, você vai voltar a ter pico hipertensivo, você vai voltar a ter pico glicêmico. Então, algumas leucemias crônicas, a gente mantém o tratamento indefinidamente, porque a gente sabe que se você parar a medicação, a doença vai voltar. Então, eu acredito que, na sua pergunta, um paciente que tenha metástase, mas as metástases estão controladas, as metástases diminuíram, os marcadores tumorais não aumentaram, você pode sim falar de uma remissão parcial, de uma doença estável, que é considerada uma resposta satisfatória, sim. Ótimo. Pergunta? Isso.
bom dia. Eu sou Ivoneide. O Hermes já me conhece, eu sou paciente dele. O Hermes, eu já tinha lhe feito a pergunta ali em off, mas eu acredito que muita gente tem essa curiosidade dessa nova regra do transplante do doador agora, né? Ser de 18 a 35 anos. E, assim, a quem é assim, eu entendi que é só para os casos do banco, mas, assim, muita gente ficou, assim, sem entender o motivo, né? E eu tenho outra pergunta de uma pessoa, antes de eu esquecer, é um paciente que teve leucemia, fez transplante, com 15 anos de transplante, nunca teve nada. Não tem possibilidade ainda do paciente ter alguma recaída, alguma doença, voltar alguma coisa? Ivoneide, é um prazer falar contigo de novo, te rever. Porque eu sou fã, né? Não posso nem falar, porque eu sou fã desse Bom, cara vamos lá. aí. Você fez duas perguntas, eu vou responder pela segunda, que é a questão da leucemia depois de 15 anos. Bom, depende do tipo de leucemia, viu, Ivoneide? Uma leucemia aguda, 15 anos depois de um transplante halogênico, dificilmente ela volta. Pode até ser uma nova leucemia, mas não a mesma leucemia, é pouco provável. Já as leucemias crônicas, especificamente a leucemia mieloide crônica, eu cheguei a acompanhar alguns pacientes, quando eu estava em São Paulo, que tinham feito transplantes há bastante tempo, né, a época em que se fazia transplante em bastante quantidade para os pacientes com leucemia mieloide crônica, e alguns desses pacientes tinham recidivas bem tardias. Então, especificamente com o conhecimento dos estudos moleculares, a gente consegue detectar, às vezes, pacientes que fizeram um transplante e alguns anos depois teve recidiva da doença. Uma recidiva molecular, tratada com medicamentos depois da recidiva. Não é incomum, como a gente conversou, às vezes o paciente ele pensa que o transplante acaba e ali ele não vai precisar mais do hematologista. Não é uma realidade. O transplante é uma quimioterapia que é feita em alta dose, principalmente pacientes que transplantaram há mais de 5, 10 anos, onde se usavam drogas muito potentes e muito tóxicas. Ele pode desenvolver até mesmo uma leucemia secundária, ou seja, ele teve uma leucemia, fez um transplante de medula óssea e anos depois ele teve uma segunda neoplasia, uma segunda leucemia. Isso pode acontecer. Então, é fundamental que o paciente faça e mantenha um acompanhamento após o transplante, praticamente a vida toda. Eu digo muito para os meus pacientes, olha, você vai ser meu paciente a vida toda. Então, temos que nos gostar, temos empatia, né? Então, assim, essa é a segunda resposta. A primeira pergunta que se perguntou, a questão do ajuste da idade para os doadores, né? É como a gente conversou, é para os doadores de banco, que a regulamentação agora é até no máximo 35 anos, ou seja, antes era até 55 anos, você poderia ser doador de medula. Hoje a limitação é até os 35 anos. Mas essa limitação é para doadores não aparentados, para aqueles pacientes que vão fazer o transplante que não tem um doador na família. Se você vai fazer um transplante halogênico aparentado do seu irmão doando, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, a idade aí não é o fator de exclusão. Tá? Na maioria das vezes, não. Agora, no doador aparentado, eu levantei essas duas possibilidades para você. Primeiro, porque quanto mais idade, maior a probabilidade desse doador ter outros problemas de saúde. E aí, ter outros problemas de saúde significa poder também trazer esses problemas de saúde para o receptor, para o paciente. Então, quanto mais novo, menores são as chances desse paciente esse doador ter algum problema de saúde, principalmente algumas situações relacionadas com o que a gente chama hoje, conhece de hematopoiese clonal. Existem algumas alterações que não são de doença, mas é uma clonalidade nas células da medula. Então, se o doador tiver isso pode representar no futuro um risco para o paciente. E a outra possibilidade é que assim, as pessoas até os 35 anos são muito saudáveis, elas são muito ativas e elas são muito proativas. Quando você vai atrás do doador, você geralmente tem uma pessoa que quer fazer a doação. E as pessoas, quando passam dos 35, 40, 45 anos, já não são tão assim, com vontade de fazer doação. Então, muitos se cadastram e não doam. Quando você vai atrás, ele não vai fazer a doação. Então,
Como a gente está trabalhando, né, diante dessas perspectivas, a idade do doador não aparentado para o transplante halogênico é importante. Quanto mais novo o doador, melhor para o paciente. Então, se eu tenho uma pessoa que precisa de um transplante, não tem família, ninguém na família, e eu encontro 2 doadores externos, 2 doadores de banco, eu vou sempre optar pelo mais novo. Então, a idade é importante, sim, para o doador no banco, né, o doador de banco. Então, eu acredito que isso tem basicamente essas respostas, essas explicações para a sua pergunta. Doutor Emerson, muito obrigado por sua participação, né, por ter abrilhantado aqui o nosso evento, mas a gente vai fazer aqui um parênteses para receber a dona Velúzia, que é a fundadora do GAPA. Ela tem uma perguntinha para o doutor Emerson. Ok? O áudio está ok? Tá. Pode ir, dona Velúzia. Da linha, do tratamento ou da remissão da doença? Como é que isso funciona? Qual foi a mutação que você falou? A mutação de células, Sim. a 315, Certo. certo? Tá. Vamos lá. Até um tempo atrás, Velúzia, a leucemia mieloide crônica tem uma mutação muito específica, genética, que é a translocação do cromossomo 922, que tem a mutação, os genes fusionados BCR-ABL. Mas esse gene BCR-ABL, ele pode ter várias mutações de ponto. E uma delas é a T315I. Essa T315I, quando ela está presente, o paciente ele não responde ao imatinib. E respondia muito mal às drogas de segunda geração, nilotinib e dasatinib. Na realidade, controlava um pouco a doença, mas quando o paciente tinha esse diagnóstico, leucemia mieloide crônica, BCR-ABL positivo, com mutação T315I, em geral, a gente indicava o transplante halogênico para ele. Agora, recentemente, os pacientes que têm essa mutação ou que desenvolvem essa mutação com a evolução do tempo, que isso também pode acontecer, nós já temos, como eu mostrei, um inibidor seletivo potente dessa mutação, que é o ponatinib. O ponatinib é a única droga hoje em uso para pacientes que têm a mutação T315I. Isso trazendo um controle muito bom da doença. Então, assim, é fim de linha ter a mutação T315I? Não, não é fim de linha. Tá? Hoje em dia, a gente não pode dizer mais isso. Os pacientes eles já podem se beneficiar do uso do ponatinib. E, eventualmente, dependendo da idade, dependendo do perfil do paciente, como a gente explicou, eventualmente até mesmo um segundo transplante. Então, pacientes jovens que têm a mutação T315I, que tem 2 irmãos doadores, faz de um transplante, se ele eventualmente perder a resposta ao ponatinib, ele pode sim fazer um segundo transplante. É menos comum, mas pode. Então, de uma maneira em geral, o ponatinib hoje é a droga de escolha para os pacientes com mutação T315I. Que bom, né? É uma esperança de vida a mais para o nosso paciente. E vamos lutar para que ele seja introduzido ao SUS, né? Que ainda não está. Aí entra toda uma discussão política que é bem ampla, né, e bem controversa. Nós temos força. Com certeza. E para isso que o GAPA está aqui, né? Obrigada. Para apoiar esses pacientes. Gente. Ótimo. Então, vamos agradecer então ao Dr. Emerson pela sua participação brilhante aqui no nosso evento. Muito obrigado, Dr. Emerson de Souza.